Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada! Oi, pessoal. Bom, a gente vai falar hoje com a Fernanda Guiveri. Ela deve estar para entrar. Vou chamar ela aqui, acabou de entrar. Oi, Gabi. E aí, Fernanda, tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia com Tudo. você? Tá, tudo bem, tudo ótimo também. Ah, que ótimo. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, um pouco das quatro perguntas que eu tenho feito para várias mulheres. Mas antes eu queria falar um pouco com você, né? Eu queria entender um pouco da sua história, da sua jornada. Então, a Fernanda, ela é formada em marketing, né, Fernanda? Hoje ela Sim. trabalha na área há 10 anos como multinacional. Já trabalhou, né, em diversas áreas dentro dessa mesma empresa. E também tem projetos, né, engajados com a sociedade, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória mesmo. É de São Paulo e fez faculdade em São Paulo mesmo, né? Isso aí. É isso, eu sou, né, daqui de São Paulo, nasci aqui, vivi aqui, passei minha infância toda, sou da Zona Leste de São Paulo. E foi muito bacana assim a estudar, né, no mesmo lugar, porque era uma faculdade nova. Eu estudei na USP Leste. Uhum. E é realmente foi muito bacana, acho que para minha formação, entender a importância de você fazer uma escola pública e tentar retornar para a sociedade esse investimento que a sociedade toda fez em você, né? Eu acho que a Sim. faculdade pública traz um pouco desse peso, mas quando você entra no mercado, é o que você falou, eu entrei estagiária na Unilever em 2009, quando eu estava no último ano da faculdade. Eu brinco que é muito rápido você se acostumar com os ambientes. Era um ambiente muito diferente para mim. Eu acho que eu vim de uma origem muito mais humilde que a maior parte das pessoas com quem eu trabalhava, mas o ser humano se adapta muito rápido, né? Então, tipo, muito rapidamente eu acho que eu já era mais um deles e estava tudo bem. Acho que foi quando eu fui para Recife que eu percebi que o Brasil é mais do que era aquela esquina famosa da JK com a Faria Lima e as conquistas que eu tive profissionais que eu me orgulho muito, mas não eram mais suficientes para mim, porque eu achava que eu tinha que retornar isso para a sociedade, assim. Então, foi mais ou menos em 2016 que me deu um clique que eu poderia fazer mais pelos jovens que, assim como eu, tenho uma origem humilde, eu tenho consciência dos meus privilégios, eu sou Uhum. branca, eu estudei numa super faculdade, mas eu queria dar oportunidade para outras pessoas que não tiveram essas oportunidades realmente poderem impactar melhor o mundo. Então, é isso. Hoje eu divido meu tempo, claro, pessoal, né? Eu, para quem não sabe, eu sou cunhada da Gabi É, e namoro com o irmão dela há alguns anos. A gente tem uma vida muito bacana, mas acho que o mais legal é eu poder dividir o meu trabalho com o meu propósito. Então, eu sou uma, né, responsável por um e-commerce da Unilever, o Compra Agora, mas ao mesmo tempo eu cuido de um projeto que chama Jovens do Brasil e que realmente olha, né, uma reunião de empresas, de pessoas e de muitos jovens tem que ser feito por jovens, para jovens, para fazer isso realmente gerar impacto de mais oportunidades para jovens, principalmente que vieram de uma situação de vulnerabilidade, mas que podem ser uma potência no Brasil. bacana. E antes de falar um pouco mais sobre esse projeto, você comentou da sua ida para Recife, né? Você foi transferida para lá, né? Morou 2 anos. E o que que você comentou que abriu os seus olhos, né? Que era muito mais do que Sim, estava ali rodeada em São Paulo. sim, Você lembra algum clique que você teve que ou te assustou porque você saiu um pouco da sua bolha, ou você nem imaginava que algumas coisas aconteceriam? exato. Eu acho que eu posso citar duas coisas. Acho que uma foi bem no começo. Eu tive um problema com o meu carro. Eu estava sozinha
e o carro apagou, assim, no meio de uma avenida grande. E eu parei, eu tava bem atrapalhando o trânsito, assim, eu não sabia o que fazer, eu tava totalmente sozinha, eu não sabia para quem ligar, assim. E Uhum. aí eu parei o carro e eu fiquei desesperada, assim, tipo, bom, vou sair daqui, vou deixar o carro aqui, mas o carro era da empresa, assim, eu fiquei bem mal. E pararam duas pessoas, assim, e para me ajudar. E eu fiquei com muito medo, porque eu acho que aqui em São Paulo a gente aprende a ter medo de tudo. E Sim. na verdade, eu vi que eram dois casais, assim, super de boa, e foram comigo. Nossa, no fim eu falei, eu vou ter que confiar. Fui com eles, Sim. eles foram, me ajudaram, trouxeram um mecânico, e eu acho que Recife me ensinou sobre generosidade, assim. O povo recifense é muito solidário, essa é só uma das histórias de várias que eu acabei vivendo lá, de uns perrengues que, tipo, aqui em São Paulo você falaria assim, ferrou, eu vou ter que me virar sozinha, mas aqui eu Sim. tenho família e tal. E realmente Recife é uma coisa assim, de se doar realmente pro próximo, assim. Isso foi totalmente fora de série. Mas eu acho que o principal foi no trabalho, porque eu liderava um time de merchandising. Quem não sabe a área de merchandising são os promotores que repõem Sim. tudo que a gente precisa nos supermercados, uma força de trabalho incrível que está fazendo toda a diferença nessa pandemia também. Acho que Uhum. às vezes a gente não pensa que quando a gente vai lá no mercado e pega uma coisa, tem muitos homens, mulheres que trabalham muito duro para aquilo acontecer. E eu liderei esse Uhum. time lá. Eram 300 pessoas, mais de 300 pessoas espalhadas pelo Nordeste. E para eles, né, eu era muito nova, eu tinha 25, 26 anos. Uhum. E eu pude entender o poder da liderança, assim, o quanto você pode realmente mudar a vida das pessoas, simplesmente por tratá-las bem e com respeito. Então, Uhum. esse foi um ponto, assim, eles tinham em mim uma inspiração que eu nem me julgava merecedora, assim, tão Tá. jovem, eles tinham uma história de vida muito mais incrível do que eu, na minha visão, mas, por outro Uhum. lado, é que eles tinham passado por tantas lideranças que eram opressoras, que eram hierárquicas, que a minha relação mudou e realmente eu lembro que um chefe meu na época falou assim, toda vez que você tiver um grupo maior do que 100 pessoas, você vai ter uma representação da sociedade. Então, lembra que no seu time vão ter pessoas que representam a sociedade como um todo. Vão ter pessoas que têm problemas com drogas, com bebida, vão ter mulheres, né? E aí, até pegando um pouco do nosso assunto e dessa semana, Uhum. vão ter mulheres que foram assediadas, vão ter mulheres que apanham do marido, teve um dos rapazes que faleceu num acidente de moto, como tantos jovens rapazes no Brasil morrem todos os anos. Então, eu fui, tipo, assolada muito próxima por problemas normais da sociedade, que eu acho que né, mesmo hoje que eu estou trabalhando aqui em São Paulo, com uma equipe que a maior parte é de São Paulo, né, e trabalha dentro de um escritório, você não tem uma representação, você acha que tem, mas você não tem uma representação Sim. real da sociedade. E aí se a gente não está o tempo todo tentando entender o que está acontecendo mesmo, a gente fica alienado. Então, acho que Recife me tirou dessa alienação de que o mundo não era tão perfeito quanto parecia ser na Zona Sul de São Paulo, nos escritórios da Zona Sul de São Paulo. Sim, bacana. Você até comentou, né, que você foi assolada por essa representatividade, mas eu enxergo muito que assim, que você também teve o seu esforço de ter esse olhar, né? Porque a gente hoje em dia vive muito no piloto automático e em São Paulo muito mais, né? Que é não parar para olhar, né, para o outro, para a sua equipe, o que está acontecendo. Porque na área de vendas tem muita cobrança, né? E às vezes faz uma reunião, tem muita coisa para falar. E se você não tem esse jogo de cintura de também ter, né, esse olhar pro ser humano que está ali, né? Nem todos os líderes, né, nem todos os gerentes têm esse olhar, né? Apesar de estar sendo assolado também por essa representatividade. Não, e cada vez mais, né, conforme você vai discutindo e conversando, eu, né, vi aqui a Ana Franzotti trabalha comigo na Unilever e é da área de RH e a gente conversa muito sobre isso. A liderança é humana, sabe? Isso é sobre pessoas. Se você não gosta de pessoas,
Tipo assim, se você não gosta dessa relação, se você não está preparado, toma cuidado. Talvez você esteja impactando muito, tipo, de uma maneira muito negativa a vida das pessoas ao seu redor. É uma responsabilidade, sabe? Tipo, tem que entender que é uma responsabilidade. Claro que até para nossa sanidade você tem que criar limites, distanciamentos. Cada pessoa tem, Sim, né, suas escolhas, mas é uma responsabilidade e eu acho que enfim, a gente às vezes acha que tem que fazer um curso, mas eu acho que é muito conversar, sabe? Se apoiar nas pessoas que estão em volta. Os cursos ajudam, leitura ajuda, mas acho que ter esse olhar de empatia. E eu estou fazendo um curso de direitos humanos, faz uns sim. 2 meses, e contei para você, né? É, Quando eu fiz muito mais por tudo que eu tenho feito dessa área mais social. Eu queria me letrar mais, entender mais como eu posso ter um olhar diferente. Mas isso impacta tanto na liderança. Uma aula que eu fiz essa semana falava sobre que a gente, né, falando sobre conceitos, e a gente estava falando do conceito de solidariedade. E um antônimo de solidariedade, assim, tipo, de reflexão, é a uhum, invisibilidade. Quando você não vê o outro, né? Quando você não procura ver o outro, que é o que você está falando, tipo, não é é, só os problemas acontecerem ao seu redor, mas é como você olha para esses problemas, né? E sim. se, assim, às vezes a gente acha que é solidário, ah, não, é uma doação, não, é assim, é o olhar, é o realmente se importar e fazer algo em relação a isso, porque também olhar e entender, mas né, achar que você não pode fazer nada não é solidariedade também. Então é muito bacana Sim, ver que assim tudo isso ajuda para a construção de liderança, né? Não é só você pegar o curso da faculdade mais top de liderança. É como você ajusta o olhar, é sobre lidar com pessoas mesmo. bacana. É, e é bem isso também na questão do dia a dia, né? Às vezes a gente acha que tem que ter uma equipe de 300 pessoas, igual você falou, mas não, né? É dentro da sua casa, com a sua família. E aí, se você, né, praticar isso com pequenos grupos, quando você estiver na frente de maiores, vai ser um reflexo, né? Já de uma boa prática. Exato, Gabi, exato. Legal. É um E desafio. sobre o. Ah, pode falar. Não, não, eu falo só, é desafiador mesmo. Em relação aos projetos dos jovens, como que é? É em relação ao primeiro emprego? O que de fato vocês fazem e trabalham aí com esses jovens? Ah, legal. Os Jovens do Brasil surgiu na verdade, um grupo de empresários e instituições querendo fazer, na verdade, a lei da aprendizagem, né, que existe no Brasil. Em linhas gerais, para não entrar no detalhe, todas as empresas acima de 7 funcionários deveriam contratar pelo menos 5% do seu quadro em jovens aprendizes. E a gente sabe que se todas as empresas que deveriam cumprissem isso, a gente teria pelo menos de 500 a 1 milhão de vagas a mais no Brasil para a juventude. E a gente sabe que a gente está nas décadas que a juventude realmente é o motor de crescimento do Brasil. E é muito triste quando a gente vê pela nossa qualidade, inclusive da educação, jovens que não têm sonhos assim. Eu assisti um documentário muito, né, no início desse projeto que Nunca Me Sonharam, recomendo muito, porque fala Legal. muito disso. Né, quem teve uma estrutura familiar um pouco, né, realmente mais estruturada, provavelmente perguntaram para você o que você quer ser quando crescer, te deram um apoio, você tinha alguma referência na família, mas a maior parte dos jovens do Brasil não tiveram isso. É, E a gente precisa, eu acho que eu sou uma partidária de que a saída da educação tem que ser feito, só que vai demorar, porque quando você começa pela base. A gente precisa de uhum, ações corretivas para o agora. E eu sim, acho
os jovens do Brasil acabou se formando para olhar que não são só os jovens aprendizes, tem várias maneiras de fazer inclusão produtiva no mundo do trabalho, e por isso que virou Jovens do Brasil, para olhar para esse jovem como um todo. Tem sim uma visão para o trabalho, então a gente fala, né, os pilares, são três grandes pilares de atuação que a gente escolheu para 2021. Então, educação Uhum. transformadora para o trabalho, que está olhando várias instituições para a gente poder fazer uma recomendação dos jovens do Brasil para todos os estados do Brasil. A gente tem o primeiro emprego, que é o que você falou, e aí tem as vagas de aprendizagem, mas, na verdade, vagas regulares ou vagas de estágio também contam para isso. E, Uhum. por último, a gente tem diversidade e inclusão, e eu achei isso incrível, porque foi uma escolha dos jovens. E o que foi muito importante? Para quem não é de um grupo que foi oprimido por tanto tempo, a gente achava assim, não, mas diversidade e inclusão é um valor. E eles falaram, não, assim, tipo, precisa ser feitas ações mais imediatas, não só para a entrada de um público subrepresentado nos espaços de poder, mas principalmente Uhum. para um ambiente que faça com que a gente se sinta acolhido depois que a gente entre, que a gente se desenvolva depois que a gente entre. Então, são esses três pilares. A gente não é uma instituição, na verdade, a gente é um criador de pontes. A gente cria pontes entre as oportunidades que estão nas empresas, que estão nas instituições, e os jovens. Então, a gente, né, e tudo muito protagonizado pelos jovens, que é o mais importante. Bacana. É interessante porque assim, não é também só oferecer o primeiro emprego, né? E colocar lá e pronto, né? Tem que ter esse trabalho tanto com quem vai receber o Exatamente. jovem, quanto para o próprio jovem também, né? Exatamente, Gabi. Pra não ficar jogado. Bacana. Bom, muito bom, então. Hoje você está trabalhando de home office, né? Vai fazer um Total. ano, eu acho, já. Bacana. Sim, tá bem. Eu acho Como que que tá essa. depois de um ano de home office? Como que foi? É assim, né? Eu não, né, a gente não pode reclamar sempre, né? Eu sempre tento pensar assim, é um privilégio, né? Um grande privilégio a É, gente poder estar trabalhando de casa. Acho que eu e o Henrique aqui a gente fez uma rotina muito boa, assim, de a gente almoça juntos, a gente janta juntos, a gente gosta de fazer comida, então acho que para nossa relação isso foi maravilhoso nesse sentido, a gente ficou ainda mais próximo. Mas é isso, né? Que a gente falou tanto aqui. Eu amo trabalhar com pessoas e ter só essa interação via telas é um negócio difícil e essa semana especialmente eu tô bem emocionada, assim, porque é muito triste o que está acontecendo no mundo. Eu fico assim com muita falta de ter as pessoas ao redor. Os problemas começam a aparecer e eu tenho a sensação que se a gente sentasse numa mesa, conversasse, tipo, tudo ia ser mais fácil e, né, aham. fica construindo isso online é muito difícil. Mas, enfim, acho que esses são os momentos que a gente tem que realmente fazer uma respiração profunda, entender que é necessário e eu acho que cada vez aprender um com o outro formas de gerar essa intimidade e nem que seja no telefone, nem que seja pela tela mesmo, acho que a gente só não pode desistir desse contato humano. Acho que né, a gente ficou muito. Tem uma coisa interessante, principalmente para quem está trabalhando online deve sentir isso também, que assim, a gente reduziu os círculos, né? Porque a gente fala sempre com as mesmas pessoas com quem você tem que falar no dia a Sim. dia, você já tem reuniões, e isso é muito, na verdade, isso distancia de outras pessoas que são muito importantes. Então, marcar os cafés, realmente tentar falar com pessoas que não estão no seu dia a dia, eu acho que ajuda, dá uma oxigenada. Eu tento sempre realmente tentar falar com alguém totalmente fora do meu dia a dia ali, do meu time, toda semana, porque acho que isso ajuda e tem que ser uma disciplina para você realmente não parecer que seu mundo fica tão pequenininho. Não, eu senti isso também, porque eu conversava só com as pessoas com que eu fazia os projetos, tinha os mesmos clientes. E no escritório,
Eu tinha, vamos supor, eu passava do lado da mesa de outra pessoa, que estava em outro cliente, fazendo outro projeto, mas eu tinha o contato e conversava, sentava, tomava aquele café. E se você, aí assim, a situação meio que vinha até a mim, né? Tipo, ela estava ali no mesmo ambiente, a gente estava um assunto. Agora, no online, você fica sem se falar, né? Acaba acompanhando muito até pelo Instagram a vida da pessoa. E você não faz, né? Na minha área lá, eu acabava trabalhando sempre com as mesmas pessoas em alguns projetos e tal. E as outras, que era da mesma área, mas um pouco mais afastado, eu, né, perdi total contato, assim, não tinha. E aí, às vezes, você fazia um happy hour, mas é 30 pessoas. Então, assim, um ou outro fala mais, não tem aquela, né, que a gente tinha. Parece que você está assistindo o Happy Hour, né? Tipo, é muito estranho. É, Exato, é. Mas aí é isso que você falou, tem que ter a disciplina de, né, você ir atrás e buscar um pouco, né, de trazer isso para perto, né, de ter percebido que sentiu falta e como que eu posso fazer para diminuir. Bacana. exatamente. Eu acho que eu fiz um detox de Instagram. Eu até brinquei com a Gabi antes da gente entrar que eu não Foi. estava nem instalado no celular e instalei para a gente conversar. E fiquei mais ou menos um mês com ele desinstalado e sem olhar muito. E eu percebi que assim você começa a sentir saudade das pessoas, porque o Instagram te dá uma falsa ideia de que você está próximo das pessoas. Próximo, é. Na verdade, tipo, para a pessoa você não tá, entendeu? É uma sensação, tipo assim, para mim falta aquele ponto assim, um curtir não é a mesma coisa do que você pegar o telefone e perguntar, tá tudo bem com você? E eu acho que eu fiz mais isso nesse um mês, porque eu senti falta das pessoas. Porque, Legal. eu acho que a gente tem que tomar cuidado, esse passar a tela assim, né? Passar os stories não é proximidade. É tipo, é gostoso, é bacana, né? Eu não sou crítica, não é que eu sou crítica do Instagram, não. Eu acho que com moderação é maravilhoso e saber o que está acontecendo. Aham, Mas que legal, se a pessoa fez isso, não é só um curtir. Será que não vale dar uma ligada? Falar, como é que foi aquela experiência? Acho que isso que faz a diferença, né? Isso, é esse aham. contato. Então, senão fica essa coisa muito distante que parece que você está perto, mas não enche o coração, não deixa o coração quentinho. Não, é verdade, dá essa sensação de proximidade, mas para a pessoa que colocou a foto lá, passa um pouco batido, né? Verdade. Exatamente. Bom, então vamos começar então as 4 Tá. perguntas. A ideia aqui então é fazer esse mês, né, de março, 4 perguntas para diversos tipos de mulheres, né? Eu comecei essa semana, fiz com a minha tia, fiz com a minha avó, fiz com algumas amigas, e aí convidei a Fernanda para trazer também um pouco da experiência que eu acredito, né, que toda resposta, né, cada pessoa vai trazer a resposta de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, né? Então, é isso que eu queria ver, a diferença, né? Como que cada um tem um olhar em cima dessas questões. E aí, a primeira pergunta, Fernanda, seria o que você está de saco cheio por ser mulher? Eu fiquei pensando, acho que o pior, assim, para mim é a pressão da aparência física. Tipo, e isso realmente muitas vezes pega para mim. Principalmente com peso, com uma pressão por um. Não é só um corpo perfeito, é assim, é muito, muito difícil um homem engordar e alguém fazer um comentário. É muito Sim. difícil. E uma mulher é tipo, nossa, mas você não está se cuidando, né? É uma Aham, pressão, assim, e eu acho que até, né, nesse sentido, a quarentena até acho que escancarou um pouco mais, porque no começo as pessoas ainda se maquiavam, eu já até passei um batonzinho, mas no dia a dia não mais. E esses dias eu percebi, eu falei, eu entrei numa reunião, um monte de diretores e tal, e eu olhei e falei assim, nossa, eu nunca faria isso no dia a dia, porque quantas vezes em escritório que eu apareci numa reunião sem maquiagem e perguntaram se estava tudo bem comigo, assim, porque parece que, tipo, não usar maquiagem, né? Você não estar com uma pele boa, tipo uma sensação de que ou né, você não dormiu direito, você pode estar doente, ou tipo assim, porque a aham, pressão pela aparência
é algo que é muito chato de ser mulher e, tipo assim, eu adoro, né? Eu sou vaidosa, eu gosto de me sentir bonita, mas é pra mim, tipo, isso não tem que pesar no julgamento das pessoas em relação a mim. Então, acho que esse é o que eu tô de saco cheio. Bacana, eu também acredito. O homem, né, quando engorda, realmente ninguém acha que, né, ninguém fala, ou mesmo, às vezes, mesmo se não falar para a mulher, ela vai sentir os olhares, né, de, de que vai se sentir desconfortável. Então, mesmo não fazendo nada, existe essa pressão, né, só de mesmo não falando, existe essa pressão. E eu acredito que todas as mulheres, a questão da maquiagem também, né, de achar que aconteceu alguma coisa porque você não está com maquiagem e o homem também jamais passa por isso em uma situação. Exato. Muito bom. A segunda pergunta, então, é uma situação que você se sentiu oprimida, sem voz, com medo ou sofreu assédio por ser mulher. Eu fiquei pensando, porque, nós com certeza já aconteceram muitas coisas, né? Que às vezes a gente até já bloqueou da nossa cabeça, assim. Teve uma que né, citando aquele seriado do Sex Education, que eu achei, tipo, fantástico, assim, a forma como eles falam, e teve uma situação que aconteceu comigo que eu só lembrei depois quando teve toda a situação lá do seriado, do assédio que uma das meninas teve no ônibus. E eu me lembrei, era novinha, assim, devia ter uns 11 ou 12 anos, e eu estava na feira e alguém passou a mão na minha bunda. E eu não sei quem foi. E eu tinha Uhum. 12 anos. E eu lembro que eu fiquei. Tipo, eu não contei pra minha mãe. Eu tava do lado, eu tive muita vergonha de contar pra ela. E por muito tempo eu fiquei me analisando, tipo, se eu fui com uma calça muito apertada, tipo assim, colocando a culpa em mim por aquilo e não tive coragem de contar pra ninguém. Então, eu não me lembro de exatamente assim, mas eu lembro dessa situação e eu lembro que eu fiquei muito passada quando eu assisti Sex Education, de me fazer lembrar disso e entendi a importância da gente falar sobre isso. Mas um exemplo que eu lembro muito mais real, e aí trazendo para o mundo do trabalho, é que nessa época, né, eu falei tudo de muito legal de Recife, foi incrível, mudou minha vida mesmo, mas teve uma situação lá também, que eu era muito nova, né, menininha, usava até franja na época, não tinha assumido meus cachos, e então tinha muito mais cara de menina mesmo. E eu chegava só que eu era a gerente da área. E Uhum. eu tinha, né, minha equipe era mais velha do que eu, super experientes e tal, e eu ia nas reuniões com, às vezes, gerentes comerciais, diretores comerciais das lojas que a gente atendia, e eles muitas vezes não me cumprimentavam assim, porque achavam que eu era alguma assistente, alguma coisa da equipe que estava indo lá conversar com eles. E era meio que, tipo, às vezes a gente ficava. O próprio, né? Eu lembro de um dos meus coordenadores lá, um cara incrível, e ele se sentia mal, né? E ele, assim, Sim. não, você não entendeu, essa daqui é a minha gerente, assim, tipo, tinha que falar, porque senão muitos dos caras nem olhavam para mim, nem apertavam a mão, assim, tipo, passava direto. E acho que isso gera uma pressão, que eu acho que todas as mulheres têm, de que você tem que ser muito melhor para você se provar, assim. Então, eu estudava muito mais. Eu realmente, assim, sabia que eu tinha que me provar, Vai porque ter a senão cobrança, né? eu ia ser a menininha, tipo assim, que colocar essa criança para vir falar com a gente. E não era, eu sabia que não era só por idade, porque se eu tava com alguém da minha idade, mas com um homem, era com eles que as pessoas iam falar. Se falava assim, pô, vai ter uma Sim. visita com o gerente, ninguém imaginava que a gerente ia ser uma mulher. E acho que nisso Ah, né, o Nordeste tem esse ponto de machismo, assim, eu vivi situações lá, mesmo de balada, assim, né,
de tipo pegar pelo braço, sabe? É uma relação que acho que está mudando, felizmente, mas que é inaceitável, assim. Essa de pegar pelo braço em festa, eu ficava muito brava e acho que é isso, você se sente diminuída, né? Acho que tem uma coisa também, né, Gabi, não foi uma coisa que eu sofri, mas é algo muito ligado a isso, que é o medo de ser estuprada. Tipo, é uma coisa, é uma sombra Sim, invisível que a gente tem, de tipo, você sair à noite andando pela rua sozinha, você está se pondo em risco. Então, quantas é. vezes eu peguei meu R$ 5 para uma distância muito pequena, o homem nunca faria isso dele, que tipo, o risco que ele está correndo é tão grande. Você pode achar que você tem um risco de ser assaltado e tal, mas é assim. Agora, a gente tem um medo de, tipo assim, alguém pode fazer uma coisa muito mal comigo, assim. Então, esse medo é algo que acompanha a gente que tipo assim, não tem como, é incontrolável, assim. A gente vive com isso e ponto, né? Não tem muito o que fazer. Sim, sim. Em relação, até você comentou, né, de te acharem, né, assistente lá, e assim, para você ver também que é absurdo que mesmo então, se você fosse assistente, né, tinha que ter o tratamento de cumprimentar. E voltando na questão um, é tipo assim, às vezes, talvez a gente muda até o jeito de vestir para impor mais, né? Às vezes você colocar assim, né, um sapato de salto, aí você vai começar a sofrer, porque trabalhar todo dia de salto é Nossa, sofrido, para se vestir de social, de não sei o quê, para a sua imagem chegar primeiro e já ter que passar uma mensagem que assim, perfeito, Gabi. é, né? E Aí assim, aí depois a gente vai refletindo, vai meio que cansando e tipo, nossa, por que que eu tô vestindo desse jeito? Aí você vê, né, para provar um certo valor ali. Gabi, você falou tudo e você me lembrou de uma coisa, que era isso. Eu passei aí para todas essas reuniões de salto e era horrível, porque imagina que eu visitava a loja, então eu tinha que andar nos corredores, tipo, e várias vezes eu Sim, tive que fazer isso de salto, porque eu falava assim, não, gente, se eu chegar lá, não dá, eu tenho que estar arrumada, senão não vai dar certo. E tipo, é isso, né? Tipo, você me fez lembrar isso, eu tinha esquecido, e é real. Tipo, depois de um tempo, você entende que não, né? Deixa, eu tô no meu é. lugar, eu vou fazer o que é confortável pra mim, mas o começo, a Mas porque insegurança você fala chegou mais de saco alto. cheio, né? Mas no começo a gente vê que vai por essa onda de querer. Total, E eu acredito que quase total. muitas mulheres já passaram por isso, né? De um trabalho, de ter que, né, se impor um pouco Com mais e certeza. mudar um pouco a roupa. E em relação a de ser estuprada, eu acredito, né, que todas, né, a gente já nasce com esse receio. E é complicado, porque pelo menos, todas as vezes que eu fui morar fora, né, eu sempre procurei morar muito bem em sentido de localização, por causa disso. Independente se eu ia dividir casa com 10, 20, 30 pessoas, mentira, mas eu dividi com 5. E, assim, era um saco, né? Eu poderia, assim, dividir com uma pessoa só que eu teria que morar talvez um pouquinho mais distante do metrô ou, né, de um bairro. E mesmo em São Carlos, que era uma cidade pequena e tranquila, eu sempre busquei muito bem no centrão mesmo, perto de padaria, perto de comércio, porque tem aquele movimento, pelo menos 8, 9 da noite, se eu estivesse chegando do trabalho, da faculdade, enfim, eu ter aquela tranquilidade de ir e vir. E aí, se fosse depois das 10, aí teria que ser, né, táxi mesmo e tudo mais. Então, a gente acaba, né, às vezes, tendo que fazer certas escolhas em cima desse já receio, desse medo de poder acontecer alguma coisa. Total. E agora, então, vamos para a terceira pergunta, né? Qual que é o comportamento ou pensamento que você gostaria que os homens tivessem enraizados em suas mentes? Nossa, Gabi, na verdade, acho que essa foi a pergunta que eu mais gostei, assim, porque eu acho que nessa proximidade com o Dia do Dia Internacional das Mulheres,
eu pude ver muito isso. Acho que a gente está falando tanto disso que eu senti que os homens estavam até com medo de como lidar com esse dia, esse ano, assim, É tipo, verdade. dou parabéns, não dou parabéns, né? E aí eu acho que eu achei muito útil a sua pergunta, porque para mim, primeiro, eu não quero parabéns, assim, eu quero que você me trate com respeito, eu quero que independente do meu cargo você me cumprimente, né? Como a gente estava falando, O eu ano quero inteiro, né? o ano inteiro, eu quero esse respeito. Mas hoje eu acho que a gente precisa mais do que isso dos homens. Não é só você respeitar, não é achar que você está fazendo a sua parte. É você corrigir os coleguinhas que falam do corpo das meninas do trabalho na rodinha de amigos de que isso não é legal e que não está certo. É você realmente usar a sua voz para amplificar a equidade de gênero. Então, assim, eu Aham. não acho tipo assim, é só, né, ir além do pensamento e das suas ações e tomar uma postura ativa. Porque enquanto os homens não se colocarem na prática de fazer algo pela equidade de gênero, na verdade vai sempre ser esse negócio do mimimi, essa coisa do tipo, ai, todo mundo só reclama, essa coisa de feminismo, como se só mulheres defendessem a equidade de gênero. Não é. Tem que ser Uhum. realmente uma luta conjunta das pessoas, da humanidade, não do homem ou da mulher, não é assim como não são os negros só que têm que falar de ser antirracista, Tá. assim É. como não são só os PCDs que têm que, as pessoas, né, portadoras de deficiência, que têm que falar que tem que, tipo, contratar pessoas com deficiência nas empresas. Tipo assim, você não tem que colocar isso no dia a dia, na responsabilidade de quem sofre. Você tem que fazer junto. Sim, Eu quero, sim. eu quero que faça junto comigo, entendeu? E acho que isso é o maior recado, assim, e meu maior desejo. Eu acho que já tem muitos homens fazendo isso, é muito bacana começar a ver isso realmente diferente. Recebi mensagens muito legais, assim, esse ano. Tenho a sorte de trabalhar com pessoas também muito bacanas que entenderam o seu papel. E assim, não é só, né? Muita gente fala assim, você tem filha, você tem mãe, Não, não é só isso, é assim, é para a humanidade, assim. Nós Sim. vamos evoluir como humanidade, com diversidades representadas nos espaços de poder. Tipo, é isso que vai mudar o mundo. Então, assim, faça pelo mundo, não é só também pelas pessoas que você conhece. Legal, é bacana. Você comentou, eu não tinha prestado atenção, que realmente parece que estava até um receio, né, no Dia das Mulheres, de o que fazer, o que não fazer. E eu até vi alguém no Instagram falando, eu não sei o que estão falando aí, não pode dar agora parabéns para mulher, era uma mulher, né? Tipo, que bobagem, eu quero receber parabéns, sim. Acho que o ponto não era nem o parabéns, né? É a questão, tipo assim, fazer mais durante o ano do que ficar falando muito no dia e depois acabou o dia, né? No dia 9 e pronto, volta tudo e não se toca mais no assunto. Então a Exato, ideia não é exato. nem o parabéns ou não, é mais você ter essa atitude o ano inteiro, né? E, Uhum. e não deixar só para as mulheres. Legal. Bom, então a quarta pergunta agora seria, trazendo um pouco, né, quando você se sente privilegiada ou orgulhosa por ser mulher? Trazendo um pouco da parte boa. Ai, nossa, Gabi, eu fiquei pensando muito, assim, porque até por esse pensamento meio de equidade, eu fiquei pensando o que tem de diferente, assim, que eu me orgulho muito. Eu adoro, né? Eu gosto, é muito gostoso ser mulher. Eu acho que o principal para mim é que, tipo, o nosso jeito, de uma maneira geral, é claro, não somos todos iguais, mas assim, a mulher tem um cuidado que eu acho importante, necessário para a gente realmente fazer transformação, assim, um cuidado na forma de lidar com as pessoas, e isso é nosso, e é bom, e é necessário para fazer transformação. Acho que esse é um ponto.
E até estava olhando vários estudos assim, sempre. As pessoas mais engajadas em solidariedade, voluntariado, qualquer tipo de ação, são as mulheres. E eu acho que vem dessa característica e realmente o nosso mundo está precisando mais disso. E por isso que a gente vê também mulheres se destacando, né, pegando um exemplo mais recente, líderes mulheres com destaque no combate ao coronavírus, porque não é só, não são só números. É como você pensa a maneira inteira, comunica isso com cuidado. Eu acho que é isso que me orgulha muito, assim, quando Uma eu visão vejo de todo, né? Do todo. do todo, do realmente da generosidade, são né, comumente chamados mais de, agora né, tá na moda falar os soft skills, mas que é isso, assim, é você não ir só nos fatos e dados, mas no como fazer isso, no comportamento de como fazer isso de uma maneira mais leve. E eu acho que é por isso que a gente precisa não ter mais postos de poder do que os homens, ter isso de uma maneira equilibrada, porque eu acho que o equilíbrio dessas duas coisas é o que vai conseguir realmente mudar as coisas tão tristes como estão acontecendo. Então, para mim é isso, assim, esse nosso olhar para o outro é algo que realmente me emociona, me faz entender que assim é só com mais mulheres que a gente vai fazer um mundo em que as pessoas se ajudem mais, porque a mulher tem esse olhar e esse cuidado. Bacana. Assim, essa questão de igualdade, né? É muito complexa no sentido que a gente não está querendo que o homem e a mulher desempenhem o mesmo papel, né? A gente tem que extrair, né, o melhor de cada um, mas a gente sabe que a mulher tem esse tipo de característica. E eu até fiz um vídeo aqui que está no IGTV sobre os viés inconscientes em relação à mulher no mercado de trabalho. Existe pesquisa que informa que a mulher, quando em cargos de liderança, ela traz, sim, um maior lucro para a empresa, por essa Exato. visão de multitarefa e tudo mais. E aí eu falei assim, nossa, olha que louco, traz mais dinheiro e mesmo assim muitas empresas são resistentes, né, de trazer mulher, e aí vale também para outros tipos de questões de diversidade, que né, um time mais diverso ele vai ter uma melhor visão, né, vai Exato. ter uma estratégia que vai atingir melhor a sociedade como um todo, né? E comercialmente falando, de lucro, né? Exato. Não é de social, de ser bonito, não. Mas é difícil porque mesmo com essa pesquisa, mesmo comprovadamente, ainda tem, né, essa resistência. E a questão de igualdade é isso, que eu estou estudando até em relação à sexualidade, ao relacionamento, é que o homem ele tem que ter o papel dele de oferecer segurança, oferecer o cuidado, e a mulher tem que deixar ele exercer isso um pouco para ele se sentir, né, bem na relação. E a mulher também tem essa questão do cuidado e tudo mais. Então, assim, não é que a gente está falando de igualdade que né, a mulher tem que ser durona e Exato. tal, não precisa dessa gentileza ou delicadeza ou de se sentir de tal forma. E aí vai muito em relação a falar um pouco, né, do feminino, do masculino, mas não igualando, né, mas dando a oportunidade. Se tem uma mulher que quer fazer algo que o homem normalmente faz, tá tudo bem, que ela não deixe, né, não abre mão disso por ser mulher. Na verdade, né, Gabi, e até assim, tirando um pouco do rótulo homem e mulher, a verdade é que você precisa desse equilíbrio de comportamentos e habilidades dentro de qualquer time. E você não deveria nem olhar se é homem ou mulher. Porque, né, então, tipo assim, tá, nesse time aqui, pô, eu só tenho pessoas extremamente racionais, isso não vai dar certo. Eu preciso ter alguém que seja um pouco mais fora da caixa. Nesse outro time, eu Sim. daí tem um time que só tem pessoas que têm esse lado só, né, mais calmo, mas, meu, ele não bate uma meta, então eu tenho que equilibrar. Eu acho que tem isso acontecendo também, e eu acho que é super justo. Às vezes eu olho um time
que realmente está totalmente desequilibrado dessas habilidades, a gente tem que trocar alguém ali e mudar. E às vezes inclusive, num time de só mulheres, você colocar um homem, tipo, porque é esse equilíbrio que a gente tem que colocar. E isso vale, eu falei, é importante falar, Sim, eu acho, né, que não é homem, mulher, porque assim, o preconceito que as pessoas trans têm, né? Tipo, uma mulher trans é uma mulher trans que tem todas as características do feminino também. Então, tipo, você, né, tipo, é muito importante a gente olhar para o equilíbrio do que você procura ter dentro disso, é muito mais importante. E aí, é claro, né, eu tenho uma mente muito ligada para isso, para times, mas é para qualquer coisa, para qualquer grupo, até para as nossas amizades, assim, para fazer a gente evoluir. Eu acho que esse equilíbrio sempre vai ser muito importante. exato, é o que você falou mesmo, é equilíbrio, né? Então, não é nem puxar muito, nem ser extremista, puxar muito para um lado ou para o outro, mas olhar, né? Independente de ser homem ou mulher, porque vai trazer, né? E vai contribuir. Ah, Fernanda, foi muito bom falar com Foi muito você, adorei as suas gostoso. respostas, adorei a sua participação também, saber um pouco mais da sua história aí, poder trazer para o pessoal. Vai ficar gravado aqui, depois eu te passo o link, vou te marcar para se você quiser compartilhar com mais pessoas. E muito Legal. obrigada aí pela disponibilidade de Ai, participação. Gabi, muito, muito obrigada. Acho que é uma reflexão, é isso, né? Você me fez lembrar, né? Suas perguntas me fizeram lembrar de muita coisa legal que constrói nossa história e que realmente vai formando quem a gente é. Isso é uma delícia. Acho que a gente tem que se empoderar mais, né? Incentivar outras mulheres. E aqui eu queria muito falar que, assim, eu estou muito orgulhosa de você. Né, antes dei uma olhada toda no seu trabalho e eu estou, assim, muito feliz de ver tudo que você está conquistando Ah, e obrigada. como você está ajudando outras mulheres a realmente se entender e exercerem o seu poder. E isso é algo muito bacana, muito nobre. Você muito corajosa de realmente colocar isso a favor do mundo, assim. Muito obrigada. Obrigada. Ah, obrigada. Imagina, muito obrigada. Fico muito feliz em saber. E vamos que vamos, né? Cada dia um pouquinho. Tentando aí falar mais sobre e discutir. Isso mesmo, Gabi. Então, um beijo, Valeu. bom sábado aí. E a gente encerra por aqui. Vou deixar gravado para quem quiser assistir depois. E muito obrigada a Beijo, todo obrigado mundo aí que pessoal que acompanhou a participou aqui, vi gente. vários comentários Valeu. também. Muito obrigada. Valeu, Foi gente. muito bacana ter vocês aqui com a gente nessa conversa. Beijão, obrigada.